Olá, Débora Barreto aqui, sou especialista em acústica, CEO da Audium. Sejam muito bem-vindos a este vídeo. O Audio Indica nasceu de uma necessidade do mercado por informações mais técnicas e específicas sobre os materiais acústicos, além de visualizar esses produtos em projetos desenvolvidos pela Audium. O tema de hoje é o material Sonex UTEC Plano, da marca Saint-Gobain. E para falar sobre este material, eu convidei o gerente comercial de manufatura, Ricardo Bassani. Tudo bom, Ricardo? Como vai você? Tudo bom, Débora? Obrigado pela oportunidade, tá? A gente acompanha já o Audio Indica já de um longo tempo, tá? Então, assim, é um programa aí que foi uma ideia sensacional, tá? É um programa aí que faz um sucesso enorme aí dentro das empresas, as empresas que participam, né? E também do mercado como todo, né? Então, quem está precisando de informação e um canal para estar bem informado sobre acústica, a gente sempre indica o Audio Indica. Ricardo, fico muito feliz, afinal de contas é uma credibilidade de 30 anos de empresa, né, e que a gente percebeu uma grande necessidade mesmo. Então é muito bom ter você aqui conosco também, é um grande prazer e vamos ter uma oportunidade de conhecer melhor sobre esse produto que a gente gosta e que eu conheço desde quando iniciei minha carreira profissional e estava fazendo falta esse material aqui no Audio Indica. Então, Débora, foi muito bom você tocar nesse ponto, né? Porque o Sonex é um produto já de longa data, né? Ele nasceu lá nos anos 80 e no mercado ele é um produto, acho que assim, é um pioneiro em produto já pronto, né? Um produto acústico pronto, direto da fábrica, industrializado e direto para ser instalado no ambiente. Exatamente, desde que eu era estagiária, que eu me lembro que esse produto já estava no mercado nacional. O que poucos sabem é o quanto que esse produto cresceu e a versatilidade que ele tem, que a gente vai estar falando ao longo desse vídeo. A absorção acústica dos materiais, ela pode ser obtida de 3 formas: por meio de porosidade, de fibrosidade ou de ressonância. O UTEC é um material que ele absorve por porosidade. É um material que possui poros na sua constituição e, por conta disso, o som permeia e vai se perdendo lá dentro. É uma característica muito clássica da qualidade dos materiais acústicos, que eu diria muito de senso comum. Os materiais, muita gente costuma chamar espuma. A gente vai falar um pouco da diferença de espuma, na verdade, lembra espuma, mas não é uma espuma. Na verdade, em termos de matéria-prima, isso é diferente. Mas o fato é que o UTEC, ele tem um alto índice de absorção acústica devido aos poros existentes no material. E esse produto faz parte do Grupo Saint-Gobain e eu queria conhecer um pouco mais da história, Ricardo. Nos situa melhor sobre o legado que esse material tem no Brasil e agora, mais recentemente, né, compondo o Grupo Saint-Gobain. Lá atrás, em 1980, né, ela chegou no Brasil através da Ilbruck, tá? Era uma empresa que ela tinha um mercado-alvo, era a linha automotiva, porém eles tinham esse outro viés, que era de construção civil lá na Europa, e trouxeram aqui para o Brasil a marca. Então essa marca se instituiu, ficou forte, e aqui no Brasil ela ganhou vida própria, né? Então ela virou a empresa virou a Sonex, e para trabalhar mais exclusivo na linha da construção civil e muito focado em acústica, tá? E agora, recentemente, isso foi uma trajetória de mais de 30 anos, né? E agora, recentemente, há 2 anos atrás, para ser mais exato, ela foi adquirida pelo Grupo Saint-Gobain, que é um player importantíssimo da construção civil, um dos maiores do mundo. E agora tem um mix de produtos, né, muito variado. Ok, agora queremos conhecer essa matéria-prima UTEC. Fala sobre isso. Eu conhecia lá o Sonex Rock e depois o Sonex Rock ele não está mais no mercado. Hoje a matéria-prima é UTEC. Então o que é essa matéria-prima? Por que alguns chamam de espuma? Pode chamar de espuma ou não? Você como especialista nos orienta aí a falar corretamente. Ela não dá para associar ela, para não associar ela a uma espuma, óbvio, né? Porque ela tem todas as características da mesma.
Porém, a gente costuma chamar ela de placa acústica mesmo, né? A gente denomina ela como uma placa acústica. É uma placa, né? É uma placa à base de melamina, né? Que ela é uma estrutura microcelular. Até quando você começou, né? Você começou a falar no início das questões dos poros, né? Então, ela é um material super poroso, extremamente leve. Ele pesa apenas 11 kg por metro cúbico. Então, assim, não corre o risco de você sobrecarregar nenhum tipo de estrutura. O Wheeltech, ele possui características muito próprias. Então, em termos, a gente está falando da placa, é o foco principal aqui do nosso vídeo, que é essa placa acústica. E a gente quer saber agora quais são as possíveis dimensões, larguras e altura, né? Espessura, largura e altura. Quais as dimensões dessa placa, quais são as possibilidades que a gente tem no mercado? Essa placa ela tem algumas dimensões, né, e alguns padrões, tá? Então a gente trabalha com um dimensional que é favorável por conta de perda, que é de 625 por 625, eu tô falando de milímetros, né, na placa quadrada, tá? E ela pode ser também de 625 por 1,250, tá ok? E ela tem diversas espessuras que variam de 20 milímetros até 50 milímetros. Porém, ele é um material muito versátil, tá? Então, assim, não se prendam a essas medidas únicas, tá? Em fábrica, a gente tem condições de trabalhar esse material com várias medidas e várias possibilidades também. A versatilidade é uma coisa que nos agrada muito aqui na Áudio, né? A gente gosta muito de criar e temos um projeto que a gente vai abordar daqui a pouquinho que é muito marcante pra gente. Uma coisa que sempre vem na placa, né, como padrão, é esse chanfro aqui, que eu gosto bastante. Eu acho que dá um acabamento, dá um charme ao material. Mas ele pode vir também com borda reta sem o chanfro, não é isso, Ricardo? Esse chanfro, ele é trabalhado para quê? Para que se tiver alguma... Porque assim, ele é um material de uma estrutura microcelular e ele é muito poroso. Então, é inevitável que ele trabalhe, que ele tenha uma certa instabilidade dimensional. Então, por apresentar essas características, a gente prefere trabalhar com esse chanfro, tá? Então, até por isso que quando você não avisa a gente que o padrão do material ele é chanfrado, tá? Para não apresentar certas imperfeições na hora de você encostar uma placa na outra, tá? Porém, ele pode ser trabalhado também como uma placa reta e ele fica muito interessante. Então tem algumas obras que têm especificações bem bacanas que são de material reto, porém a gente indica que você separe esse material, tá? Você dê uma folga desse material, então você fica como se fosse um bit lateral e dá um charme também para o projeto. Ótima dica, entendi. Então, se especificar o material sem chamar atenção para nada, o padrão é chanfrado, vai ser vendido chanfrado. Se quiser algo diferente, vai se chamar atenção para a borda reta. Entendi, muito bom. Boa dica essa de afastamento. A gente já usou reto e realmente pode ficar uma parte um pouquinho mais alta que a outra. E se você dá um afastamento, você já não percebe. E o chanfrado dá essa possibilidade de você não ver essas diferenças. Tranquilo, muito bom. Agora uma pergunta de aspecto muito prático. Esse material a gente especifica, vai ser instalado em um estúdio e o cliente precisa encaixar uma luminária aqui. Ou tem uma grelha de ar-condicionado. Eu quero que você oriente agora como deve ser feito esse corte, é possível cortar, qual é a ferramenta especial para ficar com bom acabamento. É bem simples para fazer esse corte, tá? Esse corte ele é feito com um estilete, uma ferramenta muito simples. Então, o material, quando você começa a cortar, você vai perceber que é bem facinho, ele molda legal. Se você precisar fazer um corte arredondado, só precisa fazer a marcação antes, aí você vem com o estilete e faz. Quando você precisar fazer um corte quadrado da mesma forma, né, a gente pede para que marque e depois venha cortar. O que eu vou dar de dica na realidade é o seguinte: após o corte, quando você for instalar a luminária ou a grelha de ar-condicionado ou qualquer outro elemento de sobrepor, colocar um parafuso um pouco mais longo do que o tradicional. Tá? Por quê? Porque a hora que você apertar o parafuso, ele não danifica o material, ele não amassa o material. Tá ok? Então lembrando, ele é um material que ele tem uma flexibilidade grande, então se você apertar muito ele vai ficar um pouquinho marcado. Então você segue essa minha dica, coloca um parafuso um pouco mais longo e aperta só no limite de ficar ali com um acabamento bom e faceando com
com a placa. Agora falar outro assunto que também muitas pessoas me perguntam, as cores possíveis, né? Tem uma variedade de cores, eu queria que você também mostrasse esse repertório de cores e falasse como é o processo da pintura, certo? Vem pintado de fábrica, é possível pintar na obra, ou se quiser uma cor específica também, como é essa questão da cor nesse produto. Só complementando, uma coisa que a gente gosta muito é que as cores, elas podem ser muito vivas, então essa é uma característica muito do UTEC, que se a gente precisar de um roxo bem escuro, é possível ter essa cor bem forte assim, tá, no material. É o principal elemento desse material, né? O que mais favorece esse material. O UTEC, ele tem a concepção dele mesmo, né? A própria estrutura dele, ele acaba vindo numa coloração muito clara. Ele tem uma cor que é um prata, ele é um cinza bem clarinho, então isso favorece, porque esconde o fundo. Então qualquer cor que você aplica nele fica muito viva, fica muito elegante. Então é um processo que contribui muito para a cor do material. A pintura a gente não recomenda que seja feita em obra, tá? Por quê? Porque por ser um material poroso, quando você fizer uma pintura em obra, principalmente com rolinho ou coisa desse tipo, ou pincel, você vai recobrir essa porosidade do material, perdendo muito da efetividade acústica dele. Tá? Então, como que ele é feito em fábrica? Ele é feito com uma máquina específica, tá? Que ele vaporiza esse material por cima da peça. Para quê? Para que esses poros sejam, de certa forma, que a tinta grude na lateral dos poros. Tá, ok? Então, isso você não perde eficiência acústica com isso. Outra dúvida muito recorrente: a resistência ao fogo desse material e também a umidade. O que você pode falar sobre essas questões? Com resistência ao fogo, principalmente, é o grande trunfo desse material, né? Ele é um material à base de melamina, tá? Então ele não propaga chama de forma alguma, tá? Então, além dele não pegar fogo, ele também não goteja e não emite fumaça tóxica, tá? Então ele é um produto totalmente seguro para ser instalado em qualquer situação da construção civil. A classificação dele, ele é classificado pela NBR 9442 como classe 2A. E a resistência à umidade dele também é muito boa, tá? Ele é um material que ele não prolifera nem fungos e nem bactérias, tá? Então você pode aplicar ele, claro, uma ressalva, você pode aplicar ele em ambientes com extrema umidade, como piscinas, como saunas, enfim, ambientes que você não tem tantos produtos aí para oferecer, né? Porém, você tem que aplicar ele na forma natural. Ele não pode ser aplicado nesses ambientes com a tinta, com pintura nele, tá? Agora, sobre o olhar da absorção acústica, vamos entrar diretamente na minha área de atuação. Você falou que tem várias espessuras, né, do material. Qual é a influência dessas espessuras no coeficiente de absorção? E se vocês têm laudos de absorção de todas essas situações? Temos sim, Débora. Assim como na parte da resistência ao fogo, né? A gente também tem os laudos, tem os laudos com relação a ele não proliferar fungos e bactérias, e também temos os laudos da parte acústica, tá? Então todas as espessuras são devidamente ensaiadas e a gente tem os laudos para comprovar tudo isso. O que difere uma espessura a outra é justamente a quantidade de material que você tem para fazer essa absorção, né? Então você vai da espessura de 20 milímetros, você tem uma boa absorção, porém quando você vai aumentando a espessura, você tem um acréscimo de material. Com isso você tem um aumento também de performance na absorção acústica. E nesses gráficos que vocês estão vendo de coeficiente de absorção, dá para perceber que à medida que aumenta a espessura também, vai melhorando a performance também em baixas frequências, né? O que é bem interessante em se tratando de locais para música. Então, assim, tem que ter bastante cuidado ao especificar. Tem que se calcular muito bem, porque você pode ter a mesma aparência, mas com resultado bem diferente. Por isso que existem espessuras específicas, tá? Que tem que ser calculada em função do volume e em função do uso, tá?
Para finalizar o processo de instalação, é importante esclarecer como esse material ele é fixado. Ele pode ser fixado em laje, em gesso. Eu conheço esse material, eu sei que ele é colado, mas eu queria que você falasse qual tipo de cola. A cola vem com o produto ou é uma cola que qualquer um pode adquirir? Então, traz para a gente essas informações técnicas com relação à instalação da placa Sonex UTEC. Ela é bem básica, tá? Então você aplica cola no verso e encosta o material na superfície a ser tratada. Essa cola ela é fornecida junto com o material, tá? É uma cola especial, especialmente desenvolvida justamente para a instalação desse material. Ela tem que ser uma cola que ela não seca de imediato, porque quando você toca a superfície, você precisa ajustar essa placa nessa superfície. Então, claro, ela não seca de imediato, porém ela tem um taque, também ela tem uma secagem que também não demora muito tempo ao ponto dela cair. Então você ajusta ela à medida da sua necessidade e você ajusta também a questão da dimensão da placa. Tá, ok? E essa cola ela é fornecida em dois padrões, tá? A gente tem a cola sem cheiro, que é a base d'água, e a gente tem a cola à base de solvente. A gente tem explicado até agora a possibilidade do UTEC como uma placa plana, né? Que a gente consiga aprofundar um pouco mais esse conteúdo. Mas é um material super versátil. E ele pode também ser usado em forma de baffles, em forma de nuvens. Isso fez eu me lembrar de um projeto maravilhoso que está na história da áudio, que é o projeto do Shopping Rio Mar de Recife, onde a gente estudou uma forma diferenciada de baffle com a placa UTEC para atender uma demanda da arquitetura em conjunto com o projeto de iluminação. Então, na verdade, a placa UTEC lá tá meio que remetendo a uma luminária. Você participou um pouco desse processo, Ricardo? Como é que foi a experiência da Sonex, né, no Shopping Rio Mar de Recife? E, na verdade, o mais interessante que eu queria que você trouxesse é como é feito esse processo de corte de formas curvas, que é o que acontece lá, como vocês estão vendo aqui na foto, né? São formas diferenciadas e o corte ficou perfeito. Como é que esse processo de corte já está sendo feito no Brasil? A gente pode criar formas diferentes? Isso é interessante para quem está em casa aí, poder aguçar um pouco a criatividade. Sim, Débora, esse material, ele é né, como você mesmo disse, é um material extremamente versátil, né? E hoje, e com isso, a gente oferece uma gama de produtos, né? Além da placa plana, né, do UTEC, a gente tem ela em diversos modelos, né? São os baffles. Você mesmo disse desse caso aí que vocês usaram um partido de um baffle, né, para criar uma luminária. Esse de fato foi um dos projetos mais emblemáticos que nós já fizemos, tá? E agora, mais recente, né, a gente colocou uma máquina lá que a gente chama de pantográfica, que é uma máquina que ela molda o material com formatos muito variados, tá? Então, assim, a única coisa que essa máquina não faz é uma bola do material. Agora, de resto, ela consegue moldar de qualquer outra forma, tá? Então, curvas, formatos em 3D. Aí você tem nuvens em 3D, que a gente já tem no nosso portfólio, baffles 3D. Então, assim, é um material bem versátil. Então, para o arquiteto criar mesmo, tá? Então, esse é um material aí que eu acho que, da linha toda da Sonex, é um material onde o arquiteto pode mais ousar. Na Casa Acústica do Brasil, a gente tem o UTEC, claro, é um material que eu gosto, instalado de duas formas. Uma em um corredor, em uma parte que o forro já estava instalado, não iria ter obra, justamente para justificar como é interessante esse material, porque ele está lá colado, e aí a gente escolheu preto e pintamos ao redor de preto, que ficou bem interessante, o acabamento ficou impecável. E a instalação super prática, assim, eu acompanhei aqui o processo. E é em formato de baffles, com 3 cores diferentes, um degradê aí de cores de baffles que fazem o maior sucesso. Normalmente os baffles são fixados em cima, mas aqui eles estão fixados na lateral, por conta do tipo do material que está em cima, que dificulta um pouco a instalação. E eu posso realmente vivenciar um conforto acústico. E quando a gente fala de conforto acústico em residência, a gente está falando de proporcionar um local acolhedor, de proporcionar um ambiente onde as pessoas possam ter uma boa conexão familiar,
uma tranquilidade, e a acústica, eu percebo muito isso, ela faz com que as pessoas, além de ficarem mais tranquilas, a gente fica mais educada. As pessoas que vêm, que visitam, é muito perceptível, né? Como as pessoas não só se sentem bem, mas como as pessoas naturalmente falam mais baixo. Mas o que é extremamente relevante é quantificar o material da forma correta. Tudo depende do volume, depende do uso, depende da necessidade de cada usuário, porque a acústica tem um viés muito próprio, muito particular de cada pessoa. A gente tem que ter esse cuidado na hora de projetar. Tem pessoas que são mais sensíveis ao ruído, tem pessoas que se sentem até mal em locais mais silenciosos. Então, a gente tem que saber equilibrar isso e quantificar bem o material. E isso perpassa por um cálculo, perpassa por simulações, por isso a recomendação sempre é que você tenha um consultor te apoiando, você é arquiteto, design interiores, engenheiro, que você possa realmente ter alguém que te dê esse suporte, porque você pode ter o melhor material acústico do mundo, se for mal calculado, ele não vai dar um resultado adequado. Aliás, ele pode causar até um problema acústico, porque muito silêncio em locais que você precisa de privacidade pode ser uma fonte de problema, tá? Então, vamos saber equilibrar isso aí, dependendo do ambiente. Ambientes, por exemplo, corporativos, tem que ter um certo burburinho para mascarar um pouco o som, para dar privacidade. Então, assim, cada caso é um caso que a gente tem que ficar muito atento em escolher materiais qualificados, materiais que tenham laudos e que você possa especificar associando sempre a técnica com a estética, certo? Ricardo, prazer conversar com você. Muito obrigada pela sua colaboração, obrigado pela gentileza dessa troca de experiência. Obrigado por trazer esse seu conhecimento e agregar aqui no Áudio Indica. Muito obrigado, Débora. O prazer é todo meu. Eu fico muito contente de poder participar de um projeto tão encantador e tão valoroso, né? Então, precisando da gente, por favor, pode chamar. Esse foi o Áudio Dica, que sempre trará informações técnicas e estéticas relevantes sobre o universo da acústica. Acompanhe as próximas edições. Eu, Débora da Áudio, indico o produto Sonex UTEC Plano para seus projetos. Até breve.